Graça e paz aos irmãos. Amém? Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1, verso 18. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1, verso 18. É com alegria estar aqui com os irmãos, pastor Pedro, meu querido Onésimo, com os irmãos. Quem já encontrou, capítulo 1, versículo 18. Quem já encontrou, por favor? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, visto que, como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então hoje, o título do meu sermão é Evangelho, é loucura ou é poder? E o meu assunto é: o verdadeiro Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Paulo, ele vai nos falar, lembrando que ele está falando, ele está escrevendo para uma igreja gentílica. O mundo dos dias de Paulo, ele pode ser dividido em dois grupos. Ele é dividido em dois grupos. Que grupos são esses, né? Ele é dividido no grupo dos gentios, que são encabeçados, capitaneados, liderados pelos gregos. Obrigado. Glória a Deus, está ótimo. Então, o que acontece? Obrigado. Esse mundo dos gentios, que são, os judeus diziam o seguinte: existem nós, judeus, e as outras gentes. Daí surgiu o nome gentio. Então, o mundo era dividido em dois grupos: ou você era judeu, ou você é gentio. E os judeus, como eu já disse, eram liderados pelos gregos. E aí Paulo agora, ele vai escrever uma carta à igreja de Corinto. Corinto ficava à sombra de Atenas. Atenas era a capital filosófica do mundo. E Atenas influenciava Corinto, que ficava ali abaixo, próximo. E Paulo vai escrever agora, e ele vai mostrar um contraste entre o Evangelho de Jesus Cristo e a sabedoria do mundo. Ele vai comparar esses dois. Por quê? Porque os gregos, eles praticavam a filosofia. Filos, amigo, amante. Sofia, sabedoria.
Então, os gregos tinham várias escolas de filosofia, de pensar, de raciocinar, de expor suas ideias. E o judeu tinha o escriba, aquele que estudava a escritura do Antigo Testamento. E Paulo agora vai apresentar a esses dois povos o Evangelho. Porque eu fico triste, eu vejo que Onésimo participa da mesma tristeza que eu, quando a gente vê que hoje Evangelho não é mais Evangelho. Se você pegar um medicamento que você toma para pressão, hipertensão, problemas do coração, problemas neurológicos, problemas psicológicos, você vai perceber que lá tem a composição daquele medicamento. E existe o de marca, existe o genérico, mas não muda nada a composição. A diferença está no similar. O similar é que parece, mas não é. Ele não é igual. E hoje nós temos um evangelho mexido. Agora imagine você numa pessoa que toma medicação para manter a pressão controlada. E alguém vem e mexe na composição desse medicamento. Aquela pessoa vai pensar, não, a minha pressão está ótima. Eu estou tomando a medicação na hora certa, todos os dias, direitinho. E o que aquela pessoa não sabe é que ela está morrendo. Porque a palavra grega para remédio e veneno é a mesma. O grego diz assim, só muda a quantidade. Então aquela pessoa vai estar morrendo, pensando que está tomando algo bom, mas ela está tomando um veneno. Então hoje nós temos muita coisa que se fala em nome de Deus, que é veneno. Que faz com que as pessoas vão morrendo, sem que alguém tenha peito, tenha coragem de dar um grito e dizer, você está morrendo, rapaz. Por isso eu digo nas minhas redes sociais que evangelho não é uma fábula, um tapa no rosto, dizendo, acorda, desperta, pecador. E aí Paulo vai apresentar o evangelho, ele diz que o verdadeiro evangelho, ele expõe a fraqueza da sabedoria humana. Olha o que ele diz no versículo de número 18. Ele vai dizer agora no versículo 18. Pois certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ele vai mostrar que o verdadeiro evangelho é incompreensível para a sabedoria humana. Ele diz assim, certamente, é um advérbio. Ele diz com toda a certeza, com todas as letras, a palavra da cruz. E o que é a palavra da cruz? A palavra da cruz é dizer que Jesus Cristo levou sobre si o meu pecado, o seu pecado, quando morreu no Calvário. É dizer que eu e você não somos salvos porque nós mudamos de religião. É dizer que nós não somos salvos porque deixamos de beber. É dizer que nós não somos salvos porque nós deixamos de nos prostituir. É dizer que nós não somos salvos porque nós nos agregamos a uma igreja boa como a ADBV.
Mas é dizer que a palavra da cruz, ela é ofensiva, porque ela diz aquela cruz horrenda, aquela cruz freia, aquela cruz onde estava aquele crucificado, é o preço da minha salvação, é o preço da sua salvação, é o preço da nossa salvação, e sem ela nós nada seríamos. Paulo diz que essa cruz, ela nos expõe à vergonha. É tanto que você vê, as pessoas viajam para Israel, tiram foto no monte onde apareceu a glória de Deus, a Kavod, que modernamente se chama Shekinah, no Monte Sinai, mas você não vê ninguém tirando a foto no Monte Calvário, porque parece uma caveira, porque ali lembra, foi por causa do teu pecado, Gilberto, foi por causa do pecado de cada pessoa que está aqui, que Jesus foi lá. E ali não é um lugar bonito, é um lugar feio, sabe por quê? Porque o meu pecado e o seu pecado é feio. E aí ele diz a palavra da cruz, a mensagem da cruz, de que a salvação, de que a revelação de Deus veio através do sacrifício de Jesus, é loucura para os que se perdem. Ele disse, olha, a mensagem da cruz que é simples, porque a mensagem da cruz é simples, é dizer, você é pecador, você é desgraçado, Gilberto, você estava debaixo de condenação, Onésimo, você estava debaixo de condenação, Pedro, você estava debaixo de condenação, todos vocês estavam debaixo de condenação, mas ele assumiu o lugar de vocês, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, eu e você fomos sarados. Eu e você fomos sarados. E isso para o sábio grego era loucura. Você dizer que alguém morreu na cruz, e esse alguém é a sabedoria de Deus, eles diziam, isso é um bando de louco. Esse povo é maluco, esse povo pirou. Porque a sabedoria humana não consegue compreender isso. Porque, como eu digo, o evangelho ofende. Eu acho que é por isso que as pessoas não pregam mais o evangelho, porque quando você ouve o evangelho, ele mexe com você. O verdadeiro evangelho, meus irmãos, é aquele que sacode a nossa vida, é aquele que sacode o tapete, é aquele que revela os nossos defeitos, é aquele que aponta a nossa maldade diante da glória de Deus, é aquele que a gente sai para pensar e para mudar, e para dizer, eu não estou, como disse o pastor, que leu, que não dá para a gente fazer com Deus assim, Senhor, o Senhor cura minha filha, eu vou lá, e eu pago alguma coisa, e aí nós não estamos mais em dívida. Aí ele diz, para os que se perdem, é loucura. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Mas para nós que somos salvos, nós descobrimos que esse evangelho simples, esse evangelho do Cristo crucificado, é o poder de Deus para tirar o drogado, para tirar o perdido, para tirar a pessoa que está sofrida, para tirar qualquer pessoa da lama. É o poder que nos tira do reino das trevas e nos transporta para o reino de luz do Filho amado. É o poder que mudou a minha vida. Quanta gente vai para um monte de lugar e não consegue mudar de vida. E aí um dia ela escuta o evangelho, numa praça, por gente às vezes até simples, humilde. Ela ouve o evangelho dentro de um ônibus. Ela ouve o evangelho dentro de uma igreja.
E aquele evangelho mostra o seu poder, porque o evangelho não vem aqui ao meu ouvido. O evangelho, ele ataca, ele entra, ele perpassa a minha alma, as minhas entranhas, e ele fala lá no íntimo do seu coração. E aí a gente percebe que ele é poder. A gente percebe que ele é poder que transforma vidas. Que ele é poder que muda, que ele é poder que você fazia e não faz mais. Um rapaz chegou para mim e disse: pastor, o senhor perturbou a minha vida. Eu disse: como? Ele disse: antes de ouvir suas pregações, eu conseguia usar droga em paz. Agora, todas as vezes que eu estou usando droga, eu lembro as pregações do Senhor, e aí o negócio não dá mais. E aí eu perco a graça de usar droga. Todas as vezes que eu vou usar droga, eu me lembro, não sei o que é isso. É o poder do Evangelho. Infelizmente, nós estamos tentando substituir o Evangelho, mas, irmãos, o velho Evangelho de Jesus e sua cruz é a única resposta para este mundo, e Deus nos convida a pregar, a proclamar esse Evangelho, porque é o único que tem poder de tirar o filho das drogas, é o único que tem poder de libertar da feitiçaria, é o único que tem condição de transformar um homem prostituído em um homem de bem, é o único que pode salvar casamento, é o único que pode curar nossa alma, é o único que pode nos dar força, porque esse Evangelho é o poder de Deus. Ele não é mais uma mensagem humana. Para os que se perdem, ele é loucura. A pessoa não entende, a pessoa diz assim: como é que pode a pessoa vai ser crente? É deixar de beber, deixar de fumar, como se isso fosse a coisa melhor do mundo. E aí agora o Evangelho continua. Paulo continua. E ele diz assim: que o verdadeiro Evangelho humilha a sabedoria humana. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Deus diz: olha, as pessoas esperavam que Deus se revelasse de uma maneira apoteótica. O judeu esperava que Deus se manifestasse através de sinais gloriosos. E até hoje, a nossa avaliação é assim: rapaz, ali na Assembleia de Deus eu não vejo paralítico andar, eu não vejo demônio ficar de joelho. Mas em determinada igreja eu vejo as pessoas dando testemunho que foram curadas, que eram pobres, milagrosamente ficaram ricas. E as pessoas estão atrás de sinais. Porque o judeu queria isso, já o grego, ele buscava por meio do pensamento, por meio do escrutínio, por meio dos questionamentos, o que era certo, o que era errado. E aí Paulo diz, citando Isaías 29:14, ele diz assim: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Porque como é que Deus se revela numa cruz? Vai ser o meu pastor. A sabedoria de Deus é vista num monte tosco chamado caveira, em um homem todo em
ensanguentado, em um homem crucificado, agonizando. E Paulo diz: ali está a sabedoria de Deus e o poder de Deus. E o mundo não entende. Você já imaginou? O judeu queria um Messias guerreiro. O diabo queria um Messias que pulasse do templo e os anjos saíssem. E Deus disse: mas não é assim que eu vou me revelar. Eu vou me revelar na cruz do Calvário. Eu vou me revelar de braços abertos para vocês. Eu vou me revelar lá na cruz, sofrendo no lugar de vocês. É lá que vocês vão me conhecer. Por isso eu destruirei a sabedoria dos sábios, porque eles jamais vão imaginar que eu vou me revelar desse jeito. Por isso, não tente criar outro evangelho. Porque Deus se revela na cruz do Calvário. O diabo diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ou seja, eu te darei tudo sem a cruz. Não existe trono sem cruz. E aí ele diz assim: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a sabedoria dos instruídos. Nem judeu, nunca passou na cabeça deles. E a Bíblia Sagrada diz assim: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem revelado. Aí o pessoal pensa que é o céu. Mas Paulo, o pessoal desse uma lida na Bíblia. Irmãos, ler a Bíblia faz bem. O Ministério da Saúde Espiritual adverte: ler a Bíblia faz bem à saúde. Paulo diz: mas Deus não revelou pelo seu Espírito. E a sabedoria de Deus, que nunca subiu ao coração, que o ouvido não ouviu, é que Deus iria salvar a mim e a você, não por meio da filosofia. É que Deus ia salvar os pecadores do mundo, não por meio da religião judaica, mas por meio de um homem crucificado. Loucura para o judeu, escândalo para os gregos, mas para nós, poder de Deus e sabedoria de Deus. É como se Deus dissesse: você não sabe como é que eu vou me revelar. Você não sabe como é que eu vou me revelar. Aí ele diz que o verdadeiro evangelho transforma em loucura a sabedoria humana. Paulo diz assim: onde está o sábio? É o Sófos. Ele diz: cadê? Vocês que há tanto tempo questionam, indagam, vocês que já criaram escolas filosóficas, cadê? Qual de vocês descobriu que a salvação era através do Filho de Deus que se fez homem e morreu na cruz do Calvário? Ninguém. Ele diz: cadê? Cadê? Aí ele diz: onde está o escriba? O judeu, o gramateus, aquele que transcrevia as leis. Ele diz: cadê? Que ninguém entendeu. E aí ele diz: cadê os zinetes? Que era o Sófos, que era a pessoa que transformava, daí vem sofisma, transformava o pior argumento numa grande virtude. E aí Paulo diz: porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Ele diz: cadê? Quem entendeu isso? E infelizmente, irmãos, nós temos muitos crentes que até hoje não entenderam. Eu fico doente, eu fico triste ao ver que as mensagens são assim: Deus é contigo, ore comigo. Se você crê, digite amém. A gente olha e é de crente para crente. O perdido parece que a gente ainda não entendeu o evangelho.
Você vê, tem uma música bonita, uma paisagem bonita, uma mensagem de autoajuda, mas não tem uma denúncia assim, você é pecador. Não temos mais o evangelho de dizer, olha, Jesus não foi para a cruz, Senhor, minha irmã Edna, santa de Deus. Jesus não foi para a cruz porque nós éramos bonzinhos. E precisávamos de uma massagem. Quando você está massageando a cabeça da pessoa, isso a gente chama de reforço positivo. Você está dizendo, você vai muito bem, parabéns, vai em frente. Mas o evangelho é ofensivo porque o evangelho diz assim, arrependei-vos. Jesus disse, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. E aí ele diz, Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo. O mundo esperava, e até hoje os filósofos ficam assim atribulados com a simplicidade da mensagem, porque ela é direta. Porque a mensagem do evangelho é assim, você está perdido. E o crente diz, eu não. Pastor, cuidado com as palavras, palavra tem poder. A única palavra que tem poder é a de Deus. A minha e a sua não tem poder para nada. Se tiver poder, diga que essa igreja aqui vai encher de gente, que salva, que Jesus vai salvar, que os mendigos agora vão tudo vir aqui para a igreja, vão aceitar Jesus como Salvador, que os ricos vão sair da sua casa e vão vir para cá correndo antes que termine a mensagem. E aí ele diz assim, porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Por quê? Porque enquanto os judeus estão buscando dentro de si, ou fora de si, e o judeu está buscando em guardar a lei, em criar quadrados para a gente pisar dentro, Deus se revela no Calvário, Deus se revela na cruz. Jesus foi preso, apanhou a noite toda, e aí quando o sangue está aqui, as costas de Jesus, elas estão esmigalhadas pelo chicote que tinha ponta de osso e chumbo, e quando batia vai triturando a carne. Dizem os especialistas que as costelas de Jesus ficavam expostas, os órgãos dele dava para se ver. Aí colocam uma coroa de espinho na cabeça e colocam um manto. E quando o sangue coagulado cola no manto, eles puxam o manto de uma vez. Isso é evangelho. É dizer que Jesus Cristo sofreu para mostrar o quão grave é o meu pecado, quão grave é o seu pecado. Para dizer que não dá para viver no pecado depois de ter conhecido o evangelho do Cristo. E aí Paulo diz, porventura Deus não tornou louca a sabedoria desse mundo. Deus podia ter salvo o mundo revelando-se aos gregos. Deus podia ter salvo o mundo dizendo, judeu, eu vou te dar graça para você cumprir meus mandamentos. Mas Deus disse, olha, a tua cabeça, grego, é muito pequena, vocês são inteligentes. Mas a cabeça de vocês é muito pequena. E judeu, olha, você não consegue andar nos meus caminhos. Você tem um problema aí que torna a sua caminhada torta. Você vai acabar em qualquer momento pisando fora do quadrado. Para isso eu já fiz um monte de mandamentos e um monte de sacrifícios. Para quando você pisar fora do quadrado, você vir oferecer um sacrifício a mim. Porque não vai dar para você andar. Aí Deus disse, sabe, eu vou humilhar vocês, porque a maneira que eu projetei de salvar, desde a fundação do mundo, porque a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Muitas pessoas me perguntam, pastor, por que Deus deixou entrar o pecado no mundo? Porque ele já tinha medicação, porque ele já tinha cura. Deus não foi pego de surpresa, o pecado entrou no mundo, não. Deus sabia que eu e você iríamos falhar.
Deus sabia que nós iríamos pecar, mas a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Ele já traçou um plano para salvar a minha alma e a sua, e por isso Jesus ora e diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, e o Pai calado. Oh, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, e o Pai não ouve. Passa de mim esse cálice. Ele diz: então seja feita a tua vontade é que vai prevalecer, é aquela que foi elaborada lá na fundação do mundo, que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, seria morto no meu lugar e no seu lugar. E aí Paulo continua dizendo que o verdadeiro evangelho é a manifestação da sabedoria divina. Já que ele humilha a sabedoria humana, agora ele vai exaltar a sabedoria divina. Ele diz: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Ou seja, o mundo tentou conhecer a Deus. O judeu pegou todas as escrituras. Havia uma seita em Qurã, que quer dizer 2 luas, os essênios, e eles estudavam as escrituras. Os judeus estudavam as escrituras, a Torá. Os gregos viviam pensando, meditando, se dividindo em escolas. E aí Paulo diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Ou seja, ninguém conseguiu chegar a Deus. Ninguém conseguiu conhecê-lo. Ninguém conseguiu conhecê-lo. Porque ninguém imaginava que Deus ia se apresentar a mim e a você de braços abertos, mas na cruz do Calvário. É ali onde diz Deus: eis-me aqui, aquele que vocês precisam conhecer, aquele que vocês buscam, aquilo que é remédio para a salvação de vocês. Eu estou aqui. E aí ele diz: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Ele disse: já que o mundo não compreendeu, Deus chamou um monte de gente e disse: vão lá e preguem. Preguem que eu me apresento na pessoa do meu filho. Pai, mas vão chamar isso de loucura. Se vão chamar de loucura, eu não sei. Não me interessa se para eles é loucura. Para mim é poder. E todo crente salvo já descobriu que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí ele disse: olha, o mundo não entendeu, o mundo não compreendeu. Deus resolveu. É Deus dizendo assim: meu filho. É Deus dizendo: meninos e meninas, vocês não vão me entender a não ser que vocês olhem pela cruz. Vou dizer de novo: ninguém consegue entender a Deus a não ser que você o veja na cruz. François Varrion, ele diz que na cruz nós temos um Deus totalmente dedicado a nós. Na cruz nós temos tudo que Deus é e tudo que o homem deve ser. Aí Paulo diz que o verdadeiro evangelho mostra a imprevisibilidade de Deus, que Deus é um ser que não conta para a gente assim: ó, vai ser assim. Ele diz: pois tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Paulo está dizendo: olha, vocês judeus esperavam por um sinal, por um milagre. Tem gente na igreja que até hoje está assim: Senhor, estou esperando um sonho. Senhor, confirma. Olha, eu fico doente quando eu vejo esse negócio. O ruim de você compreender o evangelho é porque você fica doente. Eu vi um áudio da minha filha, a mulher dizendo: olha, bote o nome do menino de Samuel. Porque eu pedi confirmação a Deus. E Deus me disse que o seu filho tinha que se chamar Samuel. Paulo diz assim: porque tantos judeus pedem sinais.
Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, vocês me pedem um sinal? Nenhum sinal será dado senão o de Jonas, da ressurreição. Vocês querem um sinal? Olhe para a tumba no domingo pela manhã. O maior sinal de Jesus Cristo não é uma cura. O maior sinal de Jesus não é um demônio andando de joelho. O maior sinal de Jesus é a tumba vazia, o Filho de Deus que ressuscitou e está vivo para todo sempre. Aí ele diz: e os gregos buscam sabedoria. Jesus diz: está todo mundo andando pelo caminho errado. Eu sou imprevisível. Eles estão pedindo sinal para me conhecerem. Os outros estão fazendo pior, porque estão tentando com a cabecinha deles, com a mentalidadezinha deles, chegar a mim. É como se Deus dissesse: eles não sabem que eu vou me apresentar a ele lá no Monte Calvário. E aí o que acontece? O verdadeiro evangelho, ele vai manifestar a sabedoria divina através do Cristo crucificado. Ele disse: mas nós pregamos a Cristo crucificado. Mas a mensagem da Bela Vista, do pastor Teixeira, nosso presidente, mas a mensagem desse homem aqui, que azucrina seus ouvidos quando vai pregar, que não alisa ninguém. Mas nós pregamos Cristo crucificado. Não há salvação em nenhum outro nome, não há nenhum outro meio de salvação. O único meio da salvação é através de Jesus Cristo crucificado. Chega de evangelho água com açúcar. Chega de evangelho que picota a Bíblia e que diz: o Senhor é contigo, se passarem pelas águas. Se você não conheceu o Cristo crucificado, que atravessou a cruz, atravessou a morte, no domingo ressuscitou, você nunca vai ser abençoado. Ele diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado. E a pergunta é: eu e você, qual é o nosso evangelho? Qual é o evangelho que nós pregamos? Porque as pessoas hoje que eu conheço dizem assim, a pessoa chega para ela e diz: pastor, ou irmão, eu estou com problema. A pessoa diz: vá para a igreja. Como se a igreja, eu acho que é porque eles são católicos, não sabem. Mas nós evangélicos dizemos: olha, a solução da doença, a solução da derrota do diabo, a solução do casamento fracassado, a solução principal, número 1, da condenação do inferno está naquele homem que foi crucificado. Se você compreendeu o que ele fez e por quem ele fez, e que isso foi por você e por causa da grandiosidade do nosso pecado, então sua vida vai mudar de rumo. Aí ele diz: escândalo para o judeu, porque o judeu, ele tinha uma lei que dizia o seguinte: se alguém blasfemar contra Deus, se alguém cometer um pecado imperdoável, você mata ele a pedrada. E muita gente pensa que apedrejar era você atirar um monte de pedras. Naquela época, quando era apedrejamento, se levava a pessoa para o alto de um penhasco, que é o que tentaram fazer com Jesus lá, quando ele estava em Nazaré. E de lá do alto do penhasco jogava a pessoa abaixo. E aí, para ter certeza que a pessoa morreu, eles eram tão carinhosos, que eles jogavam um monte de pedra em cima, para dizer assim: se não morreu da queda, vai morrer com pedra. E aí o que acontece? Para mostrar aquilo ali como exemplo, porque aquilo era o pior pecado, era o pecado imperdoável, era o pecado para o qual não havia sacrifício.
O judeu pegava aquela pessoa e colocava em cima de um madeiro. E 100 metros, um círculo de 100 metros. Tudo aquilo ali era maldito, e aquele era maldito de Deus. E Paulo diz, ele se fez maldito, para que eu e você sejamos abençoados. Ele levou a minha maldição. E Deus é tremendo. Deus pega a pior coisa que tem no Antigo Testamento, que é um homem que blasfemou, foi morto a pedradas e depois o corpo foi colocado em cima de um madeiro para servir de exemplo. E Deus diz, é desse jeito, com essa coisa horrenda, que eu vou dar o maior presente à humanidade, que eu vou me apresentar a eles, para que eles saibam o que é amor. E aí ele diz, loucura para os gentios. Para os gregos, você não podia falar. Ah, Jesus morreu na cruz do Calvário. Morreu? É. Vocês estão malucos. Vocês estão doidos. Não dá para alguém que morreu, se ele morreu, ele tinha corpo. Se tinha corpo, não era bom. Porque eles achavam que corpo não prestava. Tem muita gente que ainda pensa assim hoje. A manifestação do poder de Deus. Então ele diz, a sabedoria do homem falhou, a sabedoria de Deus é maior. E agora ele vai dizer que essa sabedoria, esse evangelho, não fica parado. Não é algo só para a cabeça. Ele diz, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo. Mas para os que são chamados, tanto judeus quanto gregos, pregamos a Cristo. Eu e você precisamos colocar Jesus como centro dos nossos cultos, como centro das nossas reuniões, como centro da nossa adoração. Nosso louvor tem que ser um louvor para Jesus. Eu sinto falta às vezes do louvor da harpa. Pastor, o senhor é velho, eu estou com 60 anos. Mas, se você canta as músicas de hoje, qualquer pessoa de outra igreja pode cantar. Você canta assim, o pessoal, Jesus disse, olha, sede mansos. Aí os crentes hoje estão cantando, com o meu Deus eu salto muralha. Eu traspasso um exército. É uma coisa belicosa, que não combina com o evangelho. E todo mundo pode cantar isso. Até um bandido, ele chega assim, rapaz, com meu Deus, eu mato todo mundo. É metralhadora para cá, metralhadora para lá. O católico canta. Testemunho de Jeová canta. Aí diz assim, homem de guerra é Jeová. Ora, até o islâmico canta. Mas se você disser assim, bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu, o negócio pega. Aí o bicho pega, meu irmão. Aí o pessoal não tem mais coragem de cantar, não. O islâmico não canta. A testemunha de Jeová não canta. Ele engole, ele diz, ainda não. E se você cantar, rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor, mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Aí muita gente vai dizer, não vai dar para acompanhar não. Eu acompanhei esses crentes até aqui, mas não vai dar para acompanhar não. Aí você canta, foi na cruz, onde um dia eu vi, sobre mim a espada da lei, apressado fugi, em Jesus me escondi, e seguro nele achei. A pessoa diz, e onde é que está Maria? E onde é que está o Smith? E onde é que está o Russell? E onde é que está o sábado? Não tem! É em Jesus que nós encontramos abrigo. Ele diz, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus.
Em Cristo você vê duas coisas. Você diz assim, mas como Deus é sábio? Deus passou a perna em todo mundo. Todo mundo esperava que ele viesse em glória, arrebentando a boca do balão. Ele vem igual a nós. Ele vem na cruz do Calvário para revelar a nós: olha, vocês são desse jeito. É por causa de vocês que eu apareci assim. E aí ele diz, e nós somos sabedoria de Deus, porque você passa a compreender a vida. A partir da cruz você começa a compreender a vida. Se você compreende a necessidade da cruz, você vai compreender tudo na vida. Se você compreender a sabedoria que vem da cruz, você vai ter resposta para todos os seus questionamentos. Você vai dizer, por que o menino nasce já cego ou paralítico? Você vai dizer, porque lá no começo, quando Adão e Eva pecaram, o protótipo não deu muito certo. E o que vem do protótipo está dando tudo errado. E aí nós temos que esperar que Jesus venha. Aí não vai ter mais louco, não vai ter mais cego, não vai ter mais paralítico, porque aquilo que ele fez na cruz vai vir para a nossa vida. E aí diz assim, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Paulo diz, aquilo que vocês acham que é loucura, mandar o filho morrer numa cruz, é mais sábio do que vocês, porque o que vocês tentaram e não conseguiram, encontrar paz, encontrar perdão, encontrar um modo de vida correto. Vocês, turma aí do grego, vocês tentaram de todo jeito, criaram um monte de escolas, criaram um monte de projetos de vida, nada deu certo, nada resolveu. Vocês, judeus, coaram até mosquito, é verdade que engoliram os camelos. Fizeram um monte de coisa, mas estão tudo aí, todo dia oferecendo carneiro. Eram 2 por dia, um de manhã, um de tarde. Um de manhã, um de tarde. Era carneiro que não acabava mais. Mas não limpava a consciência. Mas no dia que você vê e você compreende que aquele Cristo no Calvário, traspassado e sanguentado, deu a vida por mim e por você, você descobre, agora eu encontrei paz, agora eu encontrei o que eu buscava, agora eu não preciso sair da Bela Vista, eu não preciso mudar de igreja, eu preciso mudar meu relacionamento com Jesus. E aí ele termina dizendo assim, porque a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque todo mundo esperava que o Messias viesse como um guerreiro, com poder, e que Deus destruísse todos os seus inimigos com poder. E Deus vem como um homem, desarmado. E em sua fraqueza, ele se mostrou mais forte do que todos os homens. Porque Jesus, ele vence o mal se rendendo ao mal. Qual era a pior coisa? A morte. Jesus disse, eu vim para morrer. E aquele que se fez fraco, ressuscitou. E hoje ao redor do mundo, as igrejas cantam louvores a ele. Ele nunca comandou um exército, mas nenhum general pode dizer que tem mais soldados dispostos a darem a vida por ele do que Jesus. Ele nunca pisou nos tapetes orientais, mas andou por cima das águas do mar da Galileia. Ele não estudou medicina, mas nenhum médico pode dizer que já curou mais gente do que ele. Ele é aquele que muda a vida. Paulo disse, remédio para o mundo é Cristo e Cristo crucificado. Eu não tenho outro remédio. Você pode correr atrás
Feche seus olhos. O apóstolo Paulo chama a mim e a você e ele diz: olha, cadê a sabedoria desse mundo? O que ela fez por você, pelas questões mais profundas da sua alma? Qual foi a resposta que ela trouxe para a sua separação de Deus? Qual foi a satisfação que você bebeu da água e não sentiu mais sede? Qual foi a saciedade que ela te deu? Ele diz: mas a sabedoria de Deus se mostra na dor. Sabedoria de Deus se mostra num homem que veio ao mundo, que é divino, que sobe ao Calvário e que morre no meu lugar, no seu lugar. E que mostra que aquilo que parecia loucura, na verdade é pura sabedoria. Aquilo que parecia fraqueza, vitória do diabo, vitória dos romanos, na verdade era a mais estrondosa, a mais maravilhosa vitória que o mundo já viu. Porque foi na cruz que Jesus destruiu as forças do inferno. Foi na cruz do Calvário onde os nossos pecados foram removidos. É na cruz do Calvário que a vida se torna compreensível. E é através de Jesus Cristo crucificado que a minha vida e a sua é transformada. E esse Evangelho é o único poder capaz de mudar o ser humano para sempre. Que Deus abençoe.